Muito boa tarde, ouvintes da UESB-FM. Aqui quem fala é Thalita Viana, apresentadora do Econopapo de hoje, que é uma parceria do professor Darcy Rodrigues Alves, de Leone Gomes Silva e do Programa de Educação Tutorial em Economia, o PET Economia da UESB. Então vamos nessa! Bom, e hoje o nosso papo é sobre economia da cultura, um eixo de desenvolvimento que estuda os impactos da cultura no desenvolvimento socioeconômico das sociedades, né? Então, museus, teatros, centros culturais e outros espaços também que promovem grandes eventos, eles movimentam a economia local, né? Aumentando a prestação de serviços já existentes. Então, hotelaria, serviço de táxi, serviços que já existem. Para conversar com a gente hoje, a gente tem um convidado do curso de Economia, Vitor Breno, estudante de Economia da UESB. Gostaria de cumprimentar Vitor. Muito boa tarde, Vitor. Boa tarde, Thalita. O programa de hoje tem a direção de Gildásio Santana Júnior, edição e mixagem de Felipe Rocha, apresentação de Thalita Viana, que vos fala. O roteiro é de Gildásio Santana Júnior, Thalita Viana e Vitor Hugo Pinto. E a coordenação geral é de Darcy Rodrigues Alves. Bom, então, para começar o nosso papo com o Vitor, eu queria te perguntar o que é a economia da cultura, para você contextualizar um pouco para os nossos ouvintes. Certo. Então, a economia da cultura, ela é uma subdisciplina das ciências econômicas que vai estudar os efeitos de toda atividade econômica ligada à manifestação artística e criativa da sociedade. Então, basicamente, a economia da cultura, ela vai se propor a analisar as atividades que utilizam a criatividade como insumo. A economia da cultura, ela vai surgir a partir da década de 70, com os estudos realizados por Baumol e Bowen. Esse estudo foi uma consultoria, fruto de uma consultoria feita para a Fundação Ford, do qual os estudiosos analisaram o setor de teatro e apresentações ao vivo na Broadway. E as conclusões que eles chegaram naquele momento é de que o setor cultural ele possuía um uso intensivo do trabalho e uma não sensibilidade aos ganhos advindos da produtividade tecnológica. E assim eles defendiam o subsídio às artes através de políticas públicas. Esse estudo ele foi um marco para a economia da cultura. A partir desse estudo, vários estudiosos começaram a se interessar pelo tema. E então, justamente a partir desse pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, é que a economia da cultura ela vai ter esse destaque, justamente porque era um período em que havia o avanço tecnológico que estava impulsionando a produção cultural. Então, a economia começou a analisar também esses setores que integram a cadeia da economia da cultura. Certo. E quais seriam, Vitor, exatamente esses setores que, no caso, integram a economia da cultura? Muitos setores fazem parte da economia da cultura, né? Vai depender, assim, da análise em que você se propõe. De uma maneira geral, como eu falei, são setores que utilizam o insumo, como insumo, a criatividade. Então, parte desde a publicidade, da arquitetura, até as atividades artísticas, como música, artesanato. Essa é uma característica bem própria da economia da cultura, porque os setores que vão integrar a análise da economia da cultura vai ser justamente muito amplo, são setores amplos. Então, diferentemente da economia criativa, a economia da cultura ela vai fazer uma análise bem maior, né, de uma gama de atividades que vai justamente partir desde a arte, desde a cultura regional até os serviços gráficos, os serviços de publicidade, de publicações de livro. Então, são vários os setores que vão estar integrando. São esses aqueles que utilizam a criatividade. Certo. Você mencionou aí um pouco sobre a economia criativa, que também é um outro nicho. Existe mais alguma diferença entre economia da cultura e economia criativa? Sim. A economia da cultura e a economia criativa, elas são diferentes e alguns estudiosos na literatura
vão mostrar que elas praticamente não possuem quase nada em comum. A economia da cultura, diferentemente da economia criativa, ela é mais antiga, né? Como eu falei, ela vai iniciar ali no finalzinho da década de 60, início da década de 70, e a economia criativa ela vai vir a partir dos anos 90, né? A partir dos estudos na Austrália e no Reino Unido, que faz um delineamento dos setores criativos que poderiam impulsionar o desenvolvimento. Então, a economia criativa, ela já surge para responder os interesses do mercado. Então, ela já vem nesse sentido. E o arcabouço de análise da economia criativa é, é sobre os setores que geram algum tipo de direito de propriedade, principalmente direitos autorais. Então, a economia criativa vai se ater a esse foco. Diferentemente, a economia da cultura, ela vai não necessariamente abranger somente os setores que geram algum tipo de direito de propriedade. Por exemplo, a arte popular, né, que não, ou até mesmo o pequeno artesão, né, que é contemplado pelas análises da economia da cultura. Então, a economia da cultura ela é mais ampla, ela é mais geral e, consequentemente, também ela é mais se torna mais desafiadora, né, pela questão da análise de dados, né, da mensuração desses dados. Porém, uma outra característica que difere a economia da cultura e a economia criativa seria, por exemplo, um celular, né, a criação de um celular. Ele faz parte da análise da economia criativa. Porém, um celular praticamente não possui aspectos culturais. Então, a gente consegue perceber através desse exemplo uma distância da economia da cultura e da economia criativa. O que aproxima as duas é basicamente somente o ponto da criatividade, né? Ambas vão lidar com esse objeto, que é a criatividade, mas em suas análises elas são completamente diferentes. Certo. Acho que todo mundo sabe da importância, da relevância do âmbito da cultura para uma localidade, para uma região, para um país. Mas você poderia explicar um pouco para os nossos ouvintes qual é a relação que a cultura tem com o desenvolvimento das cidades e do próprio país mesmo? Sim. A cultura, como você mesmo falou, ela é do conhecimento geral que possui uma estreita relação com o desenvolvimento. E dentro das produções acadêmicas, isso é um consenso. Porém, essa relação, né, o debate sobre essa relação da cultura e do desenvolvimento, ele vai ter estudiosos, vão ter autores que defendem, né, essa relação positiva e vão ter outros que vai alertar para uma outra vertente que é também válido, mas que basicamente a cultura, quando ela analisada desse prisma, né, ligado ao desenvolvimento, ela seria, no ponto de vista desses autores, deturpada, pois ela passaria a simplesmente servir aos interesses de mercado. Então, um exemplo claro seria um produto cultural carregado de valor regional, de valor popular, né? Quando ele é produzido em massa, ele perde muitas dessas características, porque ele precisa se adequar dentro de um padrão de consumo e de um padrão de produção. Então, existem esses autores. Mas o que é mesmo abordado dentro e que é consenso dentro da literatura e também dos organismos internacionais, como a ONU, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é que a cultura se constitui como um eixo, um vetor de desenvolvimento muito importante. E nesse sentido, esses organismos internacionais já vêm colocando a cultura no centro do debate, justamente por entender que é uma cadeia que movimenta, que gera renda, que gera emprego e que também influencia no padrão de comportamento e, consequentemente, no padrão de consumo daquela sociedade. Então, esse também é um consenso dentro da literatura e que vai estar sempre
ali esse debate. Mas, como você mesmo mencionou, né, o que a gente sabe é que a cultura e o desenvolvimento eles estão ligados e é uma relação muito estreita e que precisa ser cada vez mais analisada, né? Precisa estar cada vez mais dentro dos debates nas universidades, tanto dos cursos de economia quanto nos cursos de sociologia, para que a cultura possa caminhar junto ao desenvolvimento, né? Principalmente quando a gente analisa o Brasil, visto que é um país latente em cultura, você não precisa ser nenhum estudioso para saber isso, é um país que respira cultura. Então, é um eixo muito importante para o desenvolvimento e que precisa e merece ser mais observado dentro dos debates tradicionais. Você mencionou aí anteriormente a geração de emprego e renda. A economia da cultura, então, ela gera emprego na economia, de fato? E como é que funciona essa geração de emprego? Sim, a economia da cultura ela gera emprego, ela movimenta um mercado muito importante para a nossa economia. Falando de dados mundiais, de acordo com os dados da Unesco de 2015, a cultura empregava 29,5 milhões de pessoas no mundo. Esse relatório, realizado pela ONU, demonstra que o setor movimentou, naquele ano de 2015, 2,2 bilhões de dólares, né, o que equivale assim, a um valor bastante expressivo. Né? Falando do Brasil, a publicação mais recente do IBGE, do Sistema de Indicadores e Informações Culturais, o CIIC, 2007-2018, mostrava que o setor cultural ocupava até aquele momento 5,2 milhões de pessoas em 2018 e movimentou em 2017 226 bilhões de reais. Então, realmente é um setor muito expressivo. É um setor que, como eu falei, no Brasil, ele é bastante considerável, visto que o nosso país possui, inclusive, o turismo cultural. Né? Então, a economia da cultura, ela movimenta uma cadeia de empregos que vai desde o do setor formal até o setor informal. Né? Essa questão da informalidade também é muito grande. Se a gente for pensar, por exemplo, naquele pequeno artesão que produz em sua própria casa, né? Ou produz em um pequeno ateliê, e que pouco ou quase nada, se a gente for pensar na arte regional popular, praticamente está fora, né, desse mercado, dos interesses desse mercado. Então, é um setor desafiador também, porque, como eu falei, é difícil mensurar muita coisa devido a essa informalidade nos trabalhos da cultura, mas é um setor muito importante e expressivo para a economia do mundo e também especificamente do nosso país. E a gente vai para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Econopapo. Bom, Vitor, para trazer o nosso debate aqui para um contexto mais regional, eu queria te perguntar a respeito da conjuntura que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, antes da pandemia do coronavírus, qual que era o comportamento do mercado de trabalho da Bahia no setor da economia da cultura? Então, aqui na Bahia, especificamente, o setor cultural ele é bastante expressivo. Se a gente considera, por exemplo, o Brasil um país, como eu falei, que respira cultura, na Bahia ainda mais. A, as expressões culturais, gastronômicas da Bahia, né, entre vários setores que versam sobre esse campo, é muito importante. Aqui, né, nós abrigamos uma das maiores festas populares do mundo, que é o Carnaval. Então, o Carnaval movimenta bilhões por ano e gera na economia muitos empregos, direto e indireto. No último censo demográfico de 2010, foi estimado que o segmento cultural e criativo incorporava 57.619 pessoas na Bahia. Esse número cresceu bastante, né? Meu estudo no momento é justamente mensurar esse crescimento, né, já que nós estamos falando de mais de 10 anos,
e a Bahia veio investindo em cultura a partir de 2007 de maneira bastante significativa. Como eu falei do carnaval, por muito tempo, né, principalmente na década de 90, os interesses culturais na Bahia eram sempre associados ao turismo. Então, a cultura era basicamente subjugada ao turismo e as duas, inclusive, dividiam a mesma pasta, a mesma secretaria, né, de cultura e turismo. A partir de 2007, com a chegada do governo Wagner, em um momento em que a cultura passava no Brasil por uma reforma bastante significativa no governo Lula, é, a cultura começou a ser fomentada de uma maneira bastante expressiva. Então, aumentaram-se as formas de fomento, de financiamento da cultura no Estado, e também o setor começou a ficar mais aquecido, mais projetos sendo feitos e, consequentemente, mais empregos sendo gerados. Então, quando a gente pensa em cultura, a gente sempre pensa no carnaval, né, aqui na Bahia, mas também é um setor aqui que movimenta um valor considerável e também gera muitos empregos, que é o setor audiovisual, né? Aqui na Bahia nós também temos um setor audiovisual bastante importante e, assim, todos esses setores da cultura integrados dentro do Estado vinham em um momento de crescente bacana, vinham num momento de crescente muito significativo e, de certa forma, bastante aquecido. Era um setor aquecido da nossa economia aqui no Estado. Porém, né, devido às questões do coronavírus, muita coisa mudou. E é justamente sobre isso que eu queria te perguntar, porque no momento de crise econômica que a gente está vivendo, e de pandemia também, do novo coronavírus, como é que está o mercado de trabalho na área da economia e da cultura aqui na Bahia? Então, Thalita, eu destaco, além da crise econômica e da pandemia, né, todo o sucateamento que a cultura vem passando no Brasil, né? São projetos culturais que estão sendo prejudicados por esse forte sucateamento da cultura, que se tornou bastante insignificante do ponto de vista dessa agenda governamental que nós temos no momento. Na Bahia, especificamente, né, e é do conhecimento geral, a cultura é um dos setores que foi mais afetado pela pandemia, né? Então, muitas atividades não puderam mais ser realizadas. E assim, nós temos um estudo do Observatório de Economia Criativa aqui do estado que mostra que as atividades mais afetadas foram edição de livros, shows, festivais, peças, aulas, oficinas, eventos gerais, o audiovisual, a criação artística foi bastante afetada. E trazendo dados, a pesquisa mostra que até março de 2020, mais de 80% dos participantes não possuíam um vínculo empregatício formal e recebia até 3 salários mínimos, além de possuir uma alta carga horária de trabalho. Com a pandemia, a partir de março, 79% cancelaram entre 50% e 100% de suas atividades já em abril. E mais de 65% das organizações tiveram que fazer algum tipo de redução de contrato e demitir colaboradores. O que se viu nesse setor, na Bahia, no Brasil e em outros países, é uma tentativa de se reinventar, né? Então, nós tivemos aí as lives, nós tivemos também a venda de ingressos antecipadas, campanhas de doação ou de financiamento coletivo e também os editais municipais de auxílio aos trabalhadores da cultura, né? Nós tivemos aí o exemplo de Salvador, que deu um auxílio aos trabalhadores da cultura. Aqui em Vitória da Conquista, nós também tivemos recentemente um edital de premiação, né, no sentido de estar tentando fomentar e sanar essas dificuldades desse setor que foi extremamente afetado pela pandemia do coronavírus e que vem sendo ainda afetado não só pela pandemia, como eu falei, mas por esse sucateamento geral e essa desvalorização desse setor que é tão importante, né? O que nós podemos perceber é que as pessoas veem um discurso ultimamente de desvalorização dos trabalhadores, dos atores, dos artistas,
né, como se fossem pessoas e uma classe menos importante da nossa sociedade. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A cultura, ela faz parte da sociedade, ela é intrínseca à história da sociedade. Então, é isso aí. Não, e a cultura faz parte do tecido social. A gente não tem como separar. Então, assim, como você disse anteriormente, o que se observa, principalmente aqui no Brasil, é um sucateamento muito grande, é uma desvalorização muito grande. Então, é necessário que se coloque a sociedade para repensar a forma como se vê o setor da cultura, como se vê o âmbito da cultura e dos atores presentes, né, dos indivíduos presentes no âmbito da cultura, porque é sem dúvida alguma um nicho de muito potencial. E é justamente sobre isso que eu quero te perguntar. Eu quero que você explique para a gente qual o potencial desse mercado de trabalho da economia da cultura. Então, a economia da cultura, ela possui um potencial, acho que já está até repetitivo, principalmente no Brasil e na Bahia, muito grande, né? Mas é um potencial realmente que é um destaque nas esferas nacional e internacional, aqui do nosso estado, da Bahia, principalmente, por causa da riqueza e da diversidade cultural do estado, né? Então, assim, é um mercado muito promissor, que vem avançando muito. Nós temos aqui na Bahia um programa de pós-graduação completo, com mestrado e doutorado, que possui uma linha de pesquisa em cultura e desenvolvimento e que vem pensando as nossas políticas culturais, vem avaliando e analisando, e isso é um ponto de avanço muito importante dentro do nosso mercado cultural, dentro do nosso setor. Então, falando de Bahia especificamente, nós possuímos uma riqueza cultural muito expressiva, mas é necessário ainda que mais pessoas se interessem por esses estudos para que a gente consiga avançar, né? Nós sabemos que estudar determinado setor, analisar esse setor e ter um delineamento mais específico é muito importante para que sejam realizadas políticas mais pontuais, políticas mais eficientes, né, e que de fato possa aproveitar o gigantesco potencial da nossa cultura baiana, né? Nós temos uma cultura ao longo do estado muito diferente, né? Então, o que se encontra na região sudoeste, na capital Salvador, é completamente diferente. E é justamente essa diversidade que se torna tão expressiva e que pode fomentar muito a nossa cultura no estado. Então, eu, por exemplo, pouco ouvi falar de cultura dentro da nossa graduação de economia. Então, cabe aos nossos pesquisadores do desenvolvimento econômico baiano olhar também para esse setor, olhar também para esse vetor de desenvolvimento que carece de análises econômicas mais apuradas, mais específicas, para que a gente possa estar utilizando esse potencial no nosso estado, que é tão latente e tão evidente. Bom, eu compartilho dessa visão extremamente crítica do desmonte da cultura no nosso país, sobretudo aqui no nosso estado. Acredito que nossos ouvintes também, em sua maioria, pensem dessa forma sobre dar valor e dar importância ao setor cultural. E eu acho muito importante a gente trazer esse debate num programa de rádio, né, que tem aí acesso livre para toda a sociedade conquistense, mas também traga esse debate para dentro do curso de economia, né, para os próprios estudantes, para os nossos professores, porque é um âmbito fundamental, a gente sabe da importância, mas realmente, como você disse, pouco se discute. Então, acredito que o papo que a gente teve aqui hoje foi muito importante para fazer lembrar desse setor, que é Com tão, certeza. além de relevante, é bonito. É um âmbito que chama a atenção por vários motivos, por ser tão rico, né? Então, eu acho que é muito válido a gente ter essa discussão. Então, eu queria agradecer novamente pela sua participação, por trazer essa discussão muito enriquecedora aqui para a gente. Queria que você fizesse suas considerações finais também, se quiser comentar algo também, a gente não tenha dito. Então, Thalita, eu gostaria de agradecer a você pela atenção, ao professor Judas pelo convite. É realmente assim, extremamente desafiador para mim
estudar a cultura porque eu estava sem um ponto de partida, né? E decidi iniciar esse estudo e gostaria de fazer esse convite para outros estudantes, os que estão chegando agora na graduação de Economia da UESB e outros interessados pelo assunto, para que vocês também continuem, né, essas pesquisas. Na nossa universidade, nós temos poucas monografias desenvolvidas no curso de economia nessa área, e é uma área, assim, fascinante, como você mesmo falou, Thalita. É uma área bonita, né, porque nós estamos trabalhando com a expressão da cultura da população, da nossa sociedade, né? E a cultura, ela é muito importante, né? A cultura não é só as questões das manifestações artísticas, mas a cultura ela influencia, inclusive, no modo de consumo, né? O que a gente consome aqui faz parte da nossa cultura regional, né? Então, É o assim, espelho é das realmente tradições do país, né? isso, exatamente. Então, é um assunto que precisa, como eu falei, de mais pessoas, principalmente na graduação de economia, analisar a cultura desse eixo do desenvolvimento, né? Porque já nós temos muitos estudos do campo sociológico, do campo antropológico, filosófico, mas do campo econômico ainda é um campo de estudo novo, né? Um um assunto relativamente novo, recente. Então, fica aí esse convite, né, esse apelo aos estudantes de economia e a quem possa interessar para estar olhando para a cultura desse prisma econômico e observando, né, o nosso potencial do nosso estado, observando o potencial do nosso país e sempre com esse olhar, com esse crivo crítico para as políticas que vêm sendo desenvolvidas no nosso estado e também no nosso país, que infelizmente vem depedrando tanto a nossa cultura, sucateando esse setor que está sendo extremamente afetado por questões, inclusive, ideológicas, né? E a gente sabe que a cultura perpassa e é muito maior do que isso. Agradeço ao convite mais uma vez, ao espaço cedido para esse assunto tão primoroso e muito obrigado. Bom, e esse foi o nosso papo com o Vitor Breno, aluno do nosso curso de graduação de economia. Gostaria de agradecer mais uma vez pela participação e agradecer a você, ouvinte, por acompanhar mais um programa. Então, o Econopapo fica por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.